Seja muito bem-vindo! Em 26 de julho de 1875, na Turgóvia, Suíça, nascia Carl Gustav Jung. Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Em seus trabalhos, Jung explorou a importância da psique individual e a sua busca pela totalidade. Jung auxiliou na compreensão de termos comuns da psicologia, como arquétipo, o significado do ego e a existência de um inconsciente coletivo. O trabalho de Jung influenciou vários campos além da psicologia, como a antropologia, a filosofia e a teologia. Após o rompimento com Freud, Jung entrou em um período de crise, período em que aprofundou seu processo de autoexperimentação, o qual deu origem aos livros negros. Carl Gustav Jung faleceu em 6 de junho de 1961, aos 86 anos, em sua casa, nas margens do Lago de Zurique. Estamos agora em 2021. 146 anos se passaram desde o nascimento de Jung e hoje celebramos o seu 146º aniversário, mantendo vivo o seu legado e conhecimento. Já agradeço você que está participando da nossa live. Lembrando que hoje na nossa live nós temos um sorteio da revista Coniuns, que está aqui comigo. Lembrando que para você participar do sorteio dessa revista, você precisa se cadastrar no link que já está aqui na nossa bio do Instagram, na bio Sônia Lira Imaginação Ativa. Se você ainda não se cadastrou, corre lá, aproveita, porque ao final dessa live a gente vai sortear uma revista Coniúncio aqui para os participantes. Eu estou aguardando a Sônia me enviar o convite aqui para a gente dar início a essa live de hoje em comemoração ao legado de Carl Gustav Jung. Agradecendo a todos, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem essa live com os amigos, curtam e sejam todos muito bem-vindos. Sônia, bem-vinda! Oi, Lex. Oi, pessoal. Boa noite. Dia de festa hoje. Vamos celebrar. Vamos conversar um pouquinho. Sem dúvida. O pessoal pontualmente aqui nos brindando com sua presença. Já temos 60 participantes e a gente vai começar já essa conversa com a Sônia. Eu vou apresentar ela para quem ainda não a conhece. A Sônia Lira é pós-doutora e mestre em filosofia, doutora em ciências da religião, psicóloga, CRP 080745, analista junguiana, membro da JB, Associação Junguiana do Brasil, do IJPR e da IAP. É autora de vários livros e diretora do Ictus Instituto. Muito bem. Então, se você não se cadastrou, corre lá, porque é o último aviso que eu dei para a gente vai iniciar essa live. Sônia, primeiro, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de saber como que se deu a tua aproximação e o teu interesse para estudar a obra de Jung. Lex, você já me pega de saída no ponto nevrálgico, né? Então, olha, tudo essa história é uma história muito longa, uma história de uma vida inteira. Começou quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu estava indo para o meu trabalho e um colega me apresentou o homem e seus símbolos. Nós estávamos sentados no ônibus, lado a lado, indo trabalhar. Ele me apresentou o homem e seus símbolos. E eu fiquei fascinada por aquele livro maravilhoso, né? No horário de intervalo do meu trabalho, meio-dia, eu fui até a livraria e comprei o Homem e seus Símbolos. E aí eu comecei a estudar por conta própria. Depois, ao longo da faculdade, nós ainda tivemos algumas horas de psicologia analítica, mas todo o meu estudo de base, na época em que eu fiz, não existia nada do que existe hoje da psicologia analítica, grupos de estudos, nem lives, nem cursos de pós-graduação. Aliás, o nosso é um dos primeiros do país que nós tivemos aqui pelo ICTS, né? Depois de nós, as coisas foram se proliferando e hoje nós temos aí um mundo de psicologia junguiana. Mas o meu início foi solitário, Lex. Muito bem. Sônia, já vou começar com perguntas quentes aqui para a nossa live.
Tá. Sônia, Jung falou que ele foi a história de um inconsciente que se realizou. Como nós podemos compreender essa afirmativa dele? Olha, Alex, nós temos muitas perspectivas para falar dessa fala do Jung, né? Eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Eu tenho a impressão que aqui hoje, para celebrar o aniversário dele, nós podemos falar do último sonho. Veja só, nós estamos celebrando o nascimento e a morte, né? Porque uns dias antes do falecimento dele, ele teve um sonho muito lindo, que a Von Franz comenta no livro dela, Os Sonhos e a Morte, e essa autora, que eu trouxe o material dela para a gente conversar um pouquinho hoje, ela fez uma bela síntese da vida e da obra do Jung, né? Uma autora italiana, é uma analista junguiana. Ele conta o sonho da seguinte forma, diz assim, olha, ele via num lugar elevado uma grande pedra redonda, numa praça, na qual estavam inscritas as seguintes palavras: e isto será para ti um sinal de totalidade e de unidade. E ele via à direita vários vasos, receptáculos nessa praça aberta e um quadrado de árvores, cujas raízes circundavam a terra e a envolviam. E no meio dessas raízes brilhavam fios de ouro. Então, veja, assim como o próprio Jung fez com os sonhos, e nós fazemos com os sonhos, nós podemos pensar que no final da trajetória, ao receber um último sonho com a inscrição na pedra, tá? Como se fosse uma tatuagem, uma certeza absoluta, né? Tá? Isto aqui é uma unidade, isto é para ti. Um sinal de totalidade e unidade. Então, que dúvida nós podemos ter, que dúvida Jung teve de que, de fato, o inconsciente dele se realizou? Se ao longo de toda a obra, estudando toda a obra, a gente tiver alguma dúvida, quando nós ouvimos esse sonho, os fios de ouro que havia por dentro das raízes dessa árvore, os fios de ouro que chegam até nós. Nós somos esses vasos hoje, receptáculo desses fios de ouro. Olha, me arrepia quando eu penso nisso, sabe, né? Eu mesma, há 44 anos, sigo esses fios de ouro que o inconsciente do Jung deixou para nós, esse presente, essa vida, né? E hoje, cada vez mais, olha, todo o pessoal que participa aqui das aulas, dos cursos, das jornadas, dos congressos, não só dos nossos, mas de todo o mundo junguiano hoje, né? Que já se multiplica aqui, especialmente no Brasil, porque fora do Brasil isso ainda está muito restrito, né? Mas o Jung já sabia disso, sabe? Ele já falava na época dele, né? Cadê os meus leitores? Quem são os meus leitores? Muito bem. Lembrando o pessoal que está participando ao vivo, que quer enviar sua pergunta, tem um botão ali que é um balão e um ponto de interrogação. Envia a sua pergunta por lá, porque assim eu posso receber, organizar elas e no momento oportuno entrego para a Sônia poder responder. Sônia, você estava falando sobre, né, esculpir ali. O Jung, ele tem marcado na porta da casa dele, né, a seguinte frase: invocado ou não, Deus virá. O que essa frase quer nos dizer? Nossa, Alex. Veja só, Alex, não só na porta da casa dele, mas também na sua lápide. As mesmas palavras estão inscritas, né? Tá? Então você veja que vida e morte na vida do Jung, que é uma vida viva para nós, isso se repete, né? Tá? Claro que hoje nós não temos como adentrar nesse conceito do como é que Jung entendeu, como é que Jung leu esse Deus invocado ou não invocado, né? Mas isso está repleto nos seus livros negros, no livro vermelho, nas suas teorias. Ele diz para nós que
por exemplo, que ele chegou ao conceito de si mesmo, que é o centro da alma, o lugar que os antigos alquimistas chamavam de Imago Dei, que ele chegou a esse centro refletindo sobre esse conceito de Deus e de tudo aquilo que envolve o conceito de Deus, né? Tá? Então, invocado ou não invocado. Veja, nós poderíamos, assim, grosseiramente fazer quase uma brincadeira de dizer assim, invocado ou não invocado, o inconsciente está presente, né? Tá? Sabe? Né? Por quê? Porque esse inconsciente, esse mundo em que esse Deus ou esse si mesmo é o eixo central, é um mundo que está presente dia e noite. De dia nós sentimos a sua presença, os seus efeitos nas nossas emoções, nas nossas relações, nas nossas frustrações, medos, patologias, dores pelo corpo, todas as questões da nossa vida, nossas alegrias, nosso êxtase, nossa felicidade, nossa celebração hoje, né? Tá? E à noite nós temos então aí o memorial dos sonhos, né? Porque os sonhos foram e são o eixo da leitura da presença desse Deus. Você veja que nós começamos com o último sonho de Jung. Tá? Então, acho que para falar dessa frase, que é tanto o seu lapidário quanto a inscrição da sua casa, nós teríamos assim infinitas horas para conversar sobre isso, né? É o que a psicologia junguiana tem tentado fazer agora, à medida em que Jung vai ficando conhecido das pessoas, porque ele ainda é um analista desconhecido, essencialmente. Mesmo que se fale sobre ele, sobre a sua vida, essencialmente ainda falta muito para a gente conhecer o legado do nosso convidado de hoje, do nosso festejado de hoje. Muito bem. Sônia, em Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung fala que a sua obra e a sua vida eram idênticas. E até ele fala aqui, o que eu sou e o que eu escrevo são uma coisa só. Uau. O Jung também ele vai afirmar que ele sofreu a incompreensão, o isolamento, e ele foi relegado, principalmente por dizer aquilo que os homens, que a sociedade da época não compreendeu. A minha pergunta, Sônia, ela parte disso e é a seguinte questão. As pessoas que nunca se depararam com o poder do inconsciente, elas podem compreender a vida do Jung e a obra dele? Nossa, Lex, você lançou aí várias questões profundíssimas, né? Tá? Por que a sua vida e a sua obra, de certa forma, coincidem? Porque ele diz, olha, primeiro, nos primeiros anos, principalmente a partir da ruptura com Freud, em 1913, mais ou menos, a partir de 1914, vivendo profundamente todas as questões, o início da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, o Jung ele começa então a fazer ele mesmo com o seu inconsciente fazer um trabalho de autoexperimentação. E qual que foi a grande sacada dele? Ele fez isso e deixou por escrito, né? Ele fez diários e mais diários. O que ele deixou para nós? Ele deixou para nós assim, pessoal, façam também o seu diário, tá? Se vocês querem registrar esses processos, se vocês querem saber como foi o seu caminho de autoexperimentação, façam também os seus diários, porque a memória ela não dá conta de guardar nas suas gavetas. Guarda, mas para você acessar é muito difícil. No entanto, se você tem isso registrado, né? Você vai ter mais tarde, então, o que ele fez? Ele pegou isso tudo que ele registrou e foi agregando em cima disso a teoria. Então, claro que a obra e a autoexperimentação estão intimamente interconectadas. Tá? E daí, na sequência, você pergunta... Deixa eu ver se eu peguei a tua pergunta completamente. É que ele foi relegado, né? Ele ficou à margem da sociedade por isso, né, Sônia? Pois é, Jung tem Jung tem tantas questões com relação a isso, né, Alex? Tem tantas questões. Ele diz o seguinte, olha, o nosso inconsciente, ele guarda nas suas profundezas
uma espécie de água viva, tá? Isso é um espírito que se torna natureza e ele é perturbado, tá? Ele deveria ser para nós um espaço físico e ser uma espécie de empírio divino. Nosso espaço físico deveria ser um empírio divino. Ele fala algumas coisas, ele fala de espiritual, ele fala de Deus, fala de religião, fala de si mesmo. E tudo isso, de um modo muito generalizado, fica confuso, porque aparentemente mistura psicologia, teologia, filosofia, antropologia e todas as áreas do conhecimento que ele tinha consigo, né? Então, assim, de fato, mesmo hoje, são muito poucas as pessoas que conseguem ler o Jung. Ele até diz aqui nessa passagem que a nossa colega, a doutora Maria Irmingard fala, né? Ele fala, olha, a maior parte dos profissionais não tem uma vaga ideia do que é que realmente eu digo, tá? O estranho é que eles talvez façam o que eu estou falando. Eles, isso me cansa, tá? Isso me per fare la fatica di andarsi a leggere i miei libri. Eles se sentem cansados de pensar em ler isso, né? Só de pensar em ler isso. E sabe quem é que lê os meus livros, diz o Jung? De certo, não são os acadêmicos, os profissionais. Quem lê os meus livros são as pessoas comuns, pessoas muito simples, muito humildes. E sabe por que elas leem os meus livros? Ele disse, porque hoje no mundo existe um grande desejo de encontrar uma espécie de guia para o nosso mundo espiritual. Tá? E os livros do Jung estão prenhes de orientações, segredos bem guardados, eu acho que ele trouxe algumas coisas da alquimia, assim, sabe? De mostra, revela e ao mesmo tempo oculta os segredos da arte, da psicologia, porque aparentemente está tudo muito aberto, todo mundo tem acesso, tem centenas de pessoas lendo e falando, e daí você vai ver na prática, não é assim. Tá? Na prática, a exigência do estudo da obra do Jung é muito grande. E ele já sabia disso aqui, na época, sabe? Então, assim, acho que comemorar esse aniversário dele é, de certa forma, trazê-lo mais um pouco, né, para mais um ou outro entre nós que queira conhecer de fato, que queira se aproximar e saber do que é que ele fala. Porque ele fala de coisas que nos livros negros já estavam previstas, de certa forma, que iriam acontecer no futuro, pelo menos intrinsecamente na alma humana. Não assim como uma adivinhação para as questões do mundo externo, não, tá? Aquilo que estava por vir na nossa alma, que é o processo chamado individuação. Individuação é a chave de tudo na psicologia analítica do Jung. Muito bem. Sônia, já que a gente está falando do conhecimento do Jung, que tem níveis, né? Eu queria saber o que mudou do momento em que você leu O Homem e Seus Símbolos pela primeira vez, lá na faculdade ainda, para depois, com tantos anos de experiência clínica e também no teu processo interior. Como você vê hoje O Homem e Seus Símbolos, que foi o primeiro livro que você leu do Jung lá atrás? Olha, Alex, acho que pelo fato de ter sido o primeiro contato que eu tive, é um dos livros que eu mais indico para os iniciantes, inclusive, porque ele tem, assim, uma série de artigos numa linguagem mais acessível, no meu entendimento, né? As pessoas às vezes me perguntam, o que você indica para quem quer começar a ler, quem quer começar a estudar o Jung? Eu indico O Homem e Seus Símbolos e eu indico Memórias, Sonhos e Reflexões,
que são duas obras, uma que conta praticamente a história dele, essa aqui é excelente, mas é em italiano, aí a maioria do pessoal pode ser que não tenha muita prática com italiano, né? Mas ela fez uma síntese super boa da vida e da obra do Jung. Então, assim, você pergunta o que mudou? Tudo mudou e nada mudou, Lex. Paradoxalmente, né? Porque, como que eu digo, nada mudou ler os livros negros. Eu li os livros negros agora no mês de janeiro, porque eles são recentes, chegaram aqui para o Brasil praticamente em janeiro agora desse ano, né? E eu, de fato, li todos os livros e ampliou uma visão do Jung que eu já tinha e que eu tenho, né? Mas que facilita muito para transmitir o conhecimento da psicologia analítica para os alunos, para os professores, para os pacientes, as pessoas que querem entender mais sobre a autoexperimentação do Jung. Então, acho que, nesse sentido, os livros negros trazem para nós um acréscimo, assim, porque está escrito com todas as letras, do jeito que o Jung viveu, na hora em que ele viveu, o jeito que ele estava experimentando, fazendo os seus diários, né, naqueles tempos difíceis de entre guerras e com muita solidão interna, com muitas questões, com muitas emoções a serem trabalhadas. Então, acho que essa é a grande contribuição que os livros negros trazem para nós, sabe? Muito bem. Sônia, a gente recebeu aqui uma pergunta da Patrícia Raza, que pergunta: por que Jung se mantém ainda tão atual? Uau, Patrícia, que bom que perguntou isso. Eu penso, Patrícia, que Jung vai se manter atual pelos próximos séculos, se nós continuarmos encontrando pessoas interessadas em fazer o seu próprio processo de individuação. Porque o processo de individuação é um processo interno de transformação. E o Jung trouxe e traz para nós uma ferramenta, 3 ferramentas, na verdade, maravilhosas, né? Uma que já é bastante conhecida, que é o trabalho analítico propriamente dito, dentro das terapias, das análises, processo de análise, que são as associações livres. Isso já é bastante conhecido, inclusive de outras linhas de psicologia, né? Mas o Jung traz os sonhos, e os sonhos exigem a arte da ampliação. Eu não digo da interpretação, eu digo da ampliação, né? Porque interpretar é muito fácil. Você fala, eu jogo em cima de você o conhecimento que eu tenho, ao invés de extrair o seu conhecimento, né? E daí fica fácil. Agora, ampliar o sonho a partir de você, da sua experiência interna, é uma arte que está por ser desenvolvida nos séculos vindouros, tá? E aí a terceira e magnífica contribuição do Jung, claro, não podia deixar de falar, né? Porque é a nossa inspiração de todos os nossos processos aqui no ICT, os nossos alunos e tudo mais, é a imaginação ativa. Isso ainda, nós estamos assim engatinhando no mundo do conhecimento da imaginação ativa. E então, Patrícia, eu penso que essa atualidade coincide com o conceito de contemporaneidade do Kierkegaard. Ele diz que o contemporâneo, na verdade, ele não é temporal, ele é imortal. Então, nós estamos falando de um conhecimento que faz parte de um tempo chamado eternidade. Ele está no tempo temporal, está, mas ele também está além do tempo temporal. Então, me parece que ele é e vai continuar sendo contemporâneo e atual por muitos séculos. Quando nós já não estivermos aqui, Jung continuará sendo. Muito bem. A Sônia falou sobre imaginação e a gente pode verificar, né, Sônia, que o conceito de imaginação ocupa um lugar muito central na obra do Jung, em todos os seus livros, né? Só que muitas pessoas têm um conceito mais equivocado da imaginação, até considerando ela como uma tolice. O que eu quero perguntar para você, Sônia, é como que nós podemos diferenciar o que é fantasia e o que é imaginação e qual é a importância do imaginário para o processo de individuação?
Você, de novo, faz várias perguntas, né? E é claro, óbvio, que aqui nessa live nós não vamos responder isso, né? Nós levamos alguns anos praticando conosco, com os nossos pacientes, lendo, estudando, para tentar diferenciar fantasia, fantasia passiva, imaginação ativa, fantasia dirigida, imaginação criativa. Aliás, você vai contar para a turma daqui a pouco, né? Que nós vamos fazer uma jornada para dar alguns passos na diferenciação de imaginação ativa e criativa. Então, imaginação ativa, à medida em que os anos foram passando, aqui nas minhas práticas, eu tenho, né, mais de 15 anos de cursos que eu dou de imaginação ativa, junto com as outras psicólogas, colegas que participam, indicam, formam grupos e tudo mais, nós vamos percebendo que existem sutilezas cada vez mais profundas na prática da imaginação ativa. E essa diferenciação, ela é realmente difícil na prática de você entender o que é fantasia, o que é fantasia passiva e o que é imaginação ativa. Nós fazemos, às vezes, 8 horas seguidas de supervisão clínica, né, com os nossos grupos aqui, e na supervisão clínica isso fica um pouco mais nítido, né? Qual a diferença entre fantasia passiva e imaginação ativa? Então, eu não tenho como responder numa live aqui que a gente está celebrando, e você parece que tem aí outras perguntas e tudo mais, eu não tenho como entrar nesse campo da diferenciação. Mas nós temos outras tentativas, outros processos aí que a gente pode falar disso, tá? Sem dúvida, Sônia. Sônia, eu quero fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Nos processos interiores que Jung viveu, ele poderia ter sido tragado pelas forças do inconsciente? Poderia, Alex. Poderia. E como que... O que o fez permanecer? Então, pois é, aí que tá, né? Poderia. Se ele não tivesse feito os seus diários, se ele não tivesse se debruçado total e profundamente sobre o seu mundo interior, se ele não tivesse descoberto que por trás daquela avalanche de tremendas emoções, impressões, as insônias, os conflitos com as relações interpessoais, as relações amorosas, tudo isso, se ele não tivesse descoberto que por trás dessas emoções ocultam-se imagens, não só da sua história pessoal, que, aliás, praticamente nem tem imagens da história pessoal dele, ele muito pouco ele fala de imagens do inconsciente pessoal, mas ele fala sempre de imagens, a partir de imagens do inconsciente coletivo. Então, ele começou a perceber, a dar-se conta da presença das imagens que representam ou representavam na época o inconsciente coletivo para ele, né? Então, foi a partir disso que ele conseguiu, como que através de uma âncora, ancorado no seu diário, ele conseguiu se salvar dessa avalanche, né? Porque ele estava sozinho. Tudo bem que ele tinha um outro amigos, ele tinha as pessoas à volta dele, mas ele não tinha um analista como nós temos hoje, muitos analistas supostamente preparados para nos dar esse anteparo que ele teve com o seu próprio diário, a sós com o seu próprio diário. Então, ele poderia ter sido tragado? Poderia. Ele escreve isso lá no Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele disse, olha, eu como psiquiatra sabia do perigo que eu estava correndo quando essa avalanche de forças do inconsciente coletivo inundou a minha psique. Né? Tá? Então, ele fala disso, ele diz, foi aí que eu percebi que por detrás de cada emoção tem uma imagem, por detrás de uma imagem tem uma emoção. E aí ele foi, né, foi percebendo também que havia um modo de dialogar com essas imagens. E isso praticamente foi
o que fez com que ele fosse elaborando as emoções dentro de si mesmo, que aos poucos foram se aquietando, mas o confronto foi brutal, foi de fato avassalador. E Muito depois bem. ele transformou tudo isso nas obras completas, né? Agregando teorias, buscando em religiões comparadas, buscando na alquimia, buscando na mística. Enfim, ele foi buscar fundamentação teórica para a sua autoexperimentação. Tá? Muito bem. Sônia, o Jung também é considerado por muitos, e popularmente também, assim dizendo, como um místico. Como que a gente pode ler isso? Olha, Alex, nós teríamos que, para responder uma coisa dessa, nós teríamos que falar do conceito de mística. E para falar do conceito de mística, você sabe, nós temos um dos nossos cursos aqui, é Mística e Depressão, né? Nós estamos quinzenalmente trabalhando esses conceitos de mística e depressão. O que a mística tem de semelhante com a depressão, a partir de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, outros grandes místicos, etc. O que eles poderiam ter em comum? A mística diz o seguinte: o processo da experiência mística passa por 3 níveis, ou 3 estádios, ou 3 estados, né? Que são o purgativo, o iluminativo e o unitivo. E olha o que o Jung diz. Ele diz que a psicologia profunda, praticamente, passa por 3 estados, estádios, estágios, né? Ele diz, primeiro eu tenho que fazer um tremendo confronto com a sombra, ou seja, tudo aquilo que eu culpo, quem quer que seja, pelo que quer que seja, é aí o lugar em que eu posso olhar para a minha sombra, tá? Né? Então, primeiro eu vou fazer o confronto com a sombra. Óbvio que isso é purgativo. Né? Isso é chamado mundificatio na alquimia e quer dizer purificação. Então, de certa forma, coincide o desenvolvimento dos estágios que conduzem à mística e que conduzem à individuação, praticamente são os mesmos. Aí vem esse estado, ou estágio, ou estádio, que chama-se iluminativo. A alquimia chama de albedo. O Jung diz, olha, nós temos um segundo estágio de desenvolvimento, que é o confronto com a ânima. A ânima é a representação do próprio inconsciente. Óbvio que é do homem e da mulher, mas claro, daí a teoria vai precisando, pontuando sutilezas aqui e ali, né? Então aí nós teríamos um segundo estádio que também coincide, por quê? Porque é o estado do esclarecimento, da elucidação, da reeducação dos processos do indivíduo. E a mística diz, a última e terceira etapa que precede a experiência mística chama-se unitiva. E Jung chama de união dos opostos, chama de conjuncio. Olha o título da nossa revista, tá? Então, de novo, em termos de estado, de estágio e de processo, coincide. E é provável, né, que os autores tenham percebido, aqueles que estudam mais profundamente, tenham percebido que Jung, nisso que ele chamou de processo de individuação, que é um processo de transformação interno, que pouco ou quase nada tem a ver com o mundo externo e os seus acontecimentos externos, tá? Porque eu posso ser extremamente bem-sucedido no meu mundo externo e eu não ter dado nenhum passo na relação com a minha própria alma, ou seja, essas coisas podem ser que coincidam, pode ser que não coincidam, né? Então, esse processo interno de transformação, veja o sonho que nós abrimos aqui essa live hoje. É o último sonho da vida do Jung, mas também é um dos primeiros, quando ele sonha que ele só tem uma pequena luz de uma vela diante de um temporal e de uma sombra imensa que vem atrás dele, e ele sabe que ele precisa não deixar apagar essa pequena luz.
Então, eu acho que é isso que pode dar essa conotação, essa presença da mística na psicologia do Jung. E olha, eu, do meu ponto de vista, penso que tem coisas da vida interior do Jung que ainda não foram publicadas. Nós não sabemos até onde ele foi na dimensão mística do seu processo. Então, dizer que ele é um místico que não é, requer muitas sutilezas no conhecimento, tá? Muito bem, Sônia, você trouxe o gancho aqui da nossa próxima pergunta, que é a seguinte: o Jung diz que a vida dele foi pobre em acontecimentos exteriores. Pois é. E ele só poderia ser compreendido pelas ocorrências do seu interior. Uhum. E até uma frase dele. São elas, né, essas ocorrências interiores, que constituem a particularidade da minha vida. E é delas que se trata a minha autobiografia. Queria que você comentasse essa frase do Jung para nós. Veja, por exemplo, né? Os autores, essa autora que eu estou apresentando aqui hoje, todos eles falam das relações amorosas do Jung, do triângulo amoroso Jung, Toni, Emma, da Maria Motzer, da Sabina Spielrein e outras pessoas, principalmente mulheres, ele vivia rodeado de mulheres. Os acontecimentos da vida externa dele, as apresentações de trabalho no Clube de Zurique, o Clube Psicológico, os congressos, a criação da obra, tudo isso são acontecimentos, entre aspas, exteriores. Só que, por exemplo, nos diários dele, ele não fala das relações com as pessoas do mundo externo. Ele não fala, eu encontrei a Toni ontem. Ele diz, eu me deparei com a loucura da minha ânima. Tá? E eu fui ter que trabalhar as minhas emoções. Então, me parece que ele olhava para as relações do mundo externo como uma espécie de espelho refletor para ele ir trabalhar o seu mundo interno, né? As questões profundas do interior. Então, embora tenham as situações externas, elas estão aí, mas elas não foram a fundamentação da obra do Jung. A fundamentação da obra do Jung é o inconsciente coletivo e o seu correlato, seja o arquétipo central, as imagens arquetípicas que rodearam esse arquétipo central que ele chamou de si mesmo. Na escola clássica junguiana, o si mesmo é o eixo, é a axis mundi dessa psique, digamos assim. Nós não podemos deambular em torno sem ver a origem dessas imagens, né? Como advindo do centro da alma humana e sendo um centro organizador e, obviamente, desorganizador de todos os nossos processos, para que a gente possa reorganizar e ter uma vida harmoniosa, uma vida de fluxo com esse mundo interior. Muito bem. Sônia, como que a gente pode aproximar do nosso dia a dia as obras tão complexas que são do Jung? Como que a gente pode fazer essa relação e trazer para o nosso cotidiano? Olha, Alex, ano passado, quando iniciou a pandemia, e hoje, aqui no meio dessa pandemia, nós ainda estamos nessa travessia, né? E parece que isso nem volta, não tem, nós vamos seguir adiante nesse mundo das pandemias, nesse mundo do estar a sós consigo mesmos, cada dia mais perdemos os nossos parentes, os nossos amigos, né? As pessoas queridas, e nós vamos ficando sós, e temos que nos haver com a nossa dor, com o nosso luto, com o nosso medo do desconhecido, nosso medo da solidão, nosso medo do futuro, né? Então, ano passado, quando nós começamos a refletir sobre isso, nós fizemos aí uma série de 9 jornadas, né? O pessoal deve estar lembrado de tudo isso, quem participou, com a ideia de orientar as pessoas de como fazer o seu diário, como fazer as anotações no seu caderno, como começar a olhar para o seu mundo interior, né? Porque algumas não têm nenhuma noção do que fazer, do como fazer isso.
Outras já fazem análise ou fazem terapia há anos e anos e não tem caderno terapêutico, nunca tiveram essa preocupação, né? Então, me parece, do meu ponto de vista, de tudo que eu tenho estudado ao longo desses mais de 40 anos de carreira e de aprofundamento e dos meus próprios processos, né? Eu penso que aprender a fazer o seu próprio caderno pode ser um excelente primeiro passo, tá? Sem E dúvida, óbvio, foi muito muita rico, né, leitura. Sônia? Como? Foi muito rico a participação das pessoas, os depoimentos que os Muito, alunos trouxeram dessa muito, criação dos diários, né? O confronto muito, mesmo com o material inconsciente, o confronto muito. consigo mesmo, Isso, acelera muito o processo, né? A gente pode ver também, observar isso, né? Sem dúvida, isso, foi um momento isso. muito rico do Instituto aqui. E eu também trago novidades, não só, né, a gente teve a jornada, mas eu quero trazer as novas ações do Instituto. Vou aproveitar essa deixa aqui para apresentar os nossos novos cursos. Então, nós temos aí 3 cursos saindo do forno que eu vou ter o prazer de dividir com vocês e a Sônia também vai poder complementar. O primeiro curso, olha só, Cristo como paradigma do ego individuado. Sônia, esse curso acontece no dia 5 de setembro de 2021, das 15 às 18 horas, online pelo Zoom. As inscrições são com a Aline. O pessoal que depois, terminando a live, entra na bio da Sônia e tem todos os cursos lá com os links de inscrição. Aí você recebe mais informações e pode saber mais sobre os nossos cursos. Mas, Sônia, eu quero que você conte para o pessoal que está ao vivo aqui conosco o que você está preparando para esse curso. Cristo como paradigma do ego individual. Esse é o 5º capítulo de um livro do Edinger, é o título do 5º capítulo, que se chama do Ego e Arquétipo, que tem esse título, né? Paradigma é um modelo, é um padrão, mais do que um modelo, é um padrão, né? Do ego individuado. Então, nós vamos seguir a leitura desse capítulo e vamos acompanhar também com a apresentação inicial do volume 12, Psicologia e Alquimia, quando Jung diz que as religiões extrínsecas acabaram colocando e deixando Cristo do lado de fora, quando, na verdade, nós vamos ter que reencontrar esse padrão crístico no centro de nossa alma, ou seja, é quase como a proposta de uma religião intrínseca, né? Onde eu vou ter que buscar, encontrar esse numen, esse luminoso dentro de mim. Então, isso também tem aí os seus processos para que eu, pelo menos, possa dar alguns passos nessa direção. Então, nós vamos olhar as duas coisas. Nós vamos olhar a introdução do volume 12, né? Por que que Jung faz essa crítica, especialmente ao cristianismo, que ele diz que nós acabamos ficando apenas com a leitura histórica, né, do cristianismo e não encontramos mais o Cristo como a essência de nossa própria alma e que, na verdade, é só isso que nós buscamos em todas as loucuras da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, em todas as paixões da alma, em tudo que se passa conosco. Na verdade, nós estamos, ou pelo menos deveríamos estar, indo nessa direção, que é a direção do homem interior. Então, a gente vai falar um pouquinho disso na jornada do dia 5 de setembro. Muito bem. Cristo como paradigma do ego individual. Se você não fez a sua inscrição, terminando essa live, entra na bio e garanta a sua vaga. O segundo curso que nós temos aqui também é Imaginação Ativa e Criativa. É uma jornada online também com a doutora Sônia Lira e é aberto ao público, né? Não só psicólogos, mas todos aqueles que querem entender a diferença entre imaginação ativa, o que é a imaginação criativa. Sônia, conta para nós também um pouquinho do que você vai trazer nesse curso. Essa é uma jornada que nós vamos fazer na sexta-feira à noite. O pessoal estava pedindo para a gente falar um pouco
dessa diferença, imaginação ativa e criativa. E como é o dia do psicólogo, nós decidimos, assim como a gente está fazendo hoje aqui, celebrando o aniversário do Jung, nós também queremos celebrar o nosso dia, né? Tá? O nosso dia do psicólogo, dos alunos, aí convidar os alunos da psicologia, mas é aberto ao público em geral, não é só para psicólogos. Aliás, olha, nossos cursos em geral, com raras exceções, a prática da psicoterapia, que é só para psicólogos e psiquiatras, os demais nós abrimos porque nós temos muitas pessoas de muitas áreas interessadas nesses assuntos, né? E, então, assim, são bem pontuais os cursos que o curso de pós-graduação em imaginação ativa, que é só para psicólogos e psiquiatras e tal, né? Mas nós queremos focar nisso porque damos também a parte prática das supervisões clínicas e tudo mais, né? Mas fora disso é aberto ao público, então vai ser numa sexta-feira à noite. Começamos às 19, 19h30, agora não me lembro bem, e vamos até às 22h30, se eu não me engano. Isso, né? Na verdade, eu fiz um equívoco aqui, Sônia. O Cristo como paradigma individuado é no dia 27, na sexta, e o Imaginação Ativa e Criativa é no dia 5, no domingo. Foi você que trocou, setembro, Alex? a gente trocou aqui. Ó, então, vou passar... Tá. Ó, pessoal, de olho aí que o Alex já está trocando de tanto curso que a gente quer contar para vocês que está tendo aqui, tá? Sim, tranquilo. E agora, o terceiro curso é o grande curso do Instituto, né, Sônia? As pessoas falam muito bem desse curso. É um curso que não se faz só uma vez, porque à medida que você se transforma, o curso se transforma, que é o curso em extensão presencial em imaginação ativa. É um curso dividido em 2 módulos, né? O total são 40 horas, 20 horas no primeiro módulo, depois mais 20 horas no segundo módulo, e esse curso está previsto para o dia 11 e 12 de setembro de 2021, das 8 às 18 horas, lembrando, presencial aqui na sede do Instituto ICTIS, em Curitiba. Sônia, nos apresenta agora esse curso também. Na verdade, nós já fechamos o final de semana de 18 e 19, já está fechado. Então, aí o pessoal, ainda tinha pessoal pedindo, eu também gostaria de fazer tal, e aí a Aline me provocou, vamos fazer mais um, por favor, aqui, vamos, mais um final de semana antes, porque o do 18 e 19, que já estava previsto, já fechou, né? Então, a gente vai fazer mais um, tem algumas vagas aí, vocês podem conversar com a Aline, né? Nós já fizemos agora, em julho, 2 módulos presenciais, nós fazemos com todos os cuidadinhos, né? Temos bastante espaço aqui para ficar, pessoal, nas distâncias necessárias um do outro. E muito bem, né, Sônia? Até a gente dividiu as turmas esse ano, isso, né? Ter a média agora é de 10, no máximo 12 participantes, justamente por causa do espaço, da proteção, né? Enfim, fizemos agora grupos um pouco menores do que nós fazíamos antes. Muito bem, então eu vou recapitular as datas aqui, lembrando que na bio da Sônia no Instagram tem já os links de inscrição com as datas lá, só pedir para a Aline, para a Bianca, elas enviam todas as informações, a apresentação do curso. Então, no dia 27 de agosto, Cristo como paradigma do ego individuado. No dia 5 de setembro, Imaginação Ativa e Criativa. Esses 2 são online, né? Então, você que está em outra cidade, pode pelo Zoom, fazemos pelo Zoom esses, né? Pelo Zoom. Todos transmitidos ao vivo pelo Zoom, onde você pode participar, né? Enviar sua pergunta. E o nosso curso presencial de extensão e imaginação ativa, 40 horas. O curso, um dos melhores cursos do ICT, sem dúvida, né? Porque é onde a prática acontece e o confronto com o inconsciente, com as imagens, flui de uma maneira muito profunda. Então, no dia 11 e 12 de setembro, o primeiro módulo. Lembrando que esse curso é dividido em 2 módulos de 20 horas cada. Para o participante poder treinar, né, Sônia? Depois do segundo módulo, retomar aquilo que
né, ficou difícil entender ali no processo da imaginação ativa. Então a Sônia vem com todo o carinho, cuidado, respeito, ensinando mesmo a técnica que Jung nos deixou aí como imaginação ativa. Agora eu tenho um momento muito esperado dessa live, que é o sorteio da A hora do nossa bolo, é revista a hora do bolo. Coniúncio. Muito É a bem. hora da Lembrando, champanhe. Cadê a champanhe? Cadê é o verdade, bolo? a gente nem separou aqui, ó. Tem só uma aguinha para a gente comemorar. Mas lembrando que essa revista, ela é a conclusão do trabalho, né, de alunos aqui do curso de pós-graduação em imaginação ativa, que fizeram seus artigos, apresentaram, e este exemplar, esta edição, reúne esses artigos muito bem elaborados, muito bem escritos pelos alunos e também pela nossa querida mestre Sônia Lira. Então, agora vamos ao sorteio. A gente teve cento e quantas curtidas? 130. 130. A gente nem patrocina nada, aqui é só no orgânico mesmo, que é assim que a gente gosta. Então, nós vamos sortear um exemplar aqui para os participantes. Lembrando que tinha que se cadastrar lá, já falei no início da live, a Bianca está aqui do meu lado com a lista. Dá oi, Bianca! Muito bem. Com a lista aqui, acho que se você colocar aqui, eu mudo a câmera, acho que fica melhor. Porque eu quero que todos confiram aí o nosso sorteio. Então, vamos lá. Nós temos aqui, finalizando agora, quantas pessoas? Seguinte, nós temos 48 pessoas, porém o número 1 não conta, porque começa a contar a partir do número 2. Ah, tá, ok. O número 1 é o número de nome, endereço, telefone e tudo mais. Acho que vou virar a tela, Bianca, fica mais fácil. Então, quer ir ali, fazendo um favor? Pessoal, a gente tá aqui na... A gente já vai fazer o sorteio, aí vocês podem confirmar. Acho que segure aqui, fica mais fácil. Eu vou virar aqui a tela. Só um minuto, pessoal. Aqui. O pessoal está conseguindo ver lá, então? Depois a gente vai poder aproximar ali também. Então, aqui a lista completa dos nossos participantes que se cadastraram. E agora, vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda que vai levar a revista Coniúncio. Então, pode colocar, sortear entre o número 2, que daí Verdade. Isso, não. Sortear 1, que é só uma revista, Sortearam. entre o número 2 e o 48. 49. 49? Deixa eu ver. Ó, lembrando lá, mais uma. 48. 48. Por que o número 1 não vai? Mostra lá, Bianca, de novo. O número 1 não vai, porque o número 1 é carimbo da TO, endereço de e-mail, essas coisas. Então, Começa a partir do 2. muito bem. Então, cruze os dedinhos. Vamos lá para o nosso sorteio. Eu vou virar aqui mais para o pessoal poder acompanhar. E a Bianca vai sortear agora. Lembrando que a pessoa tem que estar presente na live. Senão, a gente vai sortear de novo, ok? 44. 44! A pessoa número 44 Taran, taran, taran. é Reginaldo de Abreu Araújo. Vamos ver lá. Ah, Tá aí, Reginaldo! tá aí presente? Vamos ver se o Reginaldo Vamos ver se está presente. Vamos ver se o Reginaldo está presente. Se não Reginaldo, tiver, vai cadê ter que você? sortear de novo. Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? É porque tem muita gente presente, mas que não fez o cadastro, né, pessoal? Daí não tem como entrar Aí no não sorteio. tem como a gente poder sortear. Uhum, Vamos ver o isso. Reginaldo. Cadê o Dole Reginaldo? uma, Reginaldo. Dole duas. Cadê o Reginaldo? Olha, muitos deixaram para ver depois porque tinha um compromisso nesse horário, né? Muito Então- bem, ó, é o Frei Reginaldo da Silva. Oba, estou aqui. Apareceu? Parabéns, Reginaldo. Você está aí, Reginaldo? Ó, Muito bem. Reginaldo, a gente vai entrar em contato com você ou tem ali os dados, é mais tranquilo, né? Para a gente fazer o envio dessa revista que está imperdível. O pessoal que não ganhou e quer adquirir a revista, visita o nosso site e encomenda o seu exemplar. Sônia, para a gente fechar essa live, gostaria de te dar a palavra mais uma vez para você
fazer o fechamento. A gente tem ainda 5 minutinhos, então temos um tempinho ainda para fazer o fechamento dessa live em comemoração ao aniversário, à vida, à obra, ao legado do nosso querido Jung. Então, eu penso que uma data comemorativa, uma data de aniversário, é a data em que a gente concentra um pouco mais a atenção sobre a celebração da vida, da presença manifestada desse si mesmo individual aqui no mundo, né? Tá? Então, acho que hoje eu gostaria de celebrar todos os dias, né? Todos os dias nós teríamos live aqui para celebrar os grandes aniversários das pessoas queridas e parentes, amigos, os nossos aniversários, né? Mas acho que o aniversário do Jung hoje, eu vi que praticamente muitos institutos junguianos celebram, estamos juntos, né? Para dizer para aqueles que estão chegando que nós temos muito chão pela frente, temos muito conhecimento para ser adquirido, muita experiência para ser feita, e nosso papel aqui é ser uma espécie de mediador, né? Mediar entre todo o conhecimento deixado por essa criatura fantástica que eu digo porque a gente não fala de um vivo, né? Como se fosse morto. Perdão dizer desse jeito, né? Mas é que nunca um falecido é tão vivo como o Carl Jung, né? Ele vive na nossa vida dia e noite, para cá, para lá. Quer dizer, como é que você vê a vida presente aqui, né? Então, o ideal seria que nós celebrássemos isso todos os dias da nossa vida, né? E, de certa forma, nós fazemos isso com esses cursos, com esses convites, vamos trazendo pessoas e vamos trazendo novas leituras, né? Então, é uma forma de celebrar o seu tempo aqui na Terra e toda a contribuição maravilhosa que ele nos deixou e que nós temos a responsabilidade de passar para a comunidade vindoura, para aqueles que no futuro, ou mesmo hoje, mas no futuro, que querem fazer esse processo interno, querem conhecer esse... Como é que eu vou dizer, assim, para quem não conhece, a gente gostaria de usar umas palavras mais simples, né? Mas conhecer esse caminho que leva para a sua própria alma, né? O modo de fazer esse caminho, como fazer. E nós temos dito isso de várias formas. Uma delas é justamente ali onde está a sua angústia, ali onde está o sintoma, ali é o lugar em que esse processo está chamando. Isso vale para a mística, vale para a psicologia profunda, vale para N outras áreas do conhecimento que falam da angústia como o lugar estrutural em que o humano é chamado para um processo de autotransformação. Então, eu diria isso, eu diria que é com grande alegria que a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Não sei se alguém fez alguma pergunta a mais, quem sabe a gente possa falar, ou, se não, da minha parte, eu acho que podemos encerrar. A gente tem só um minutinho aqui para finalizar a nossa live, Sônia, e eu quero agradecer você, agradecer também a todos os que estiveram presentes aí nessa live, enviando a sua pergunta, participando, compartilhando também. E vamos lembrar todos que essa live ficará salva, então vocês poderão compartilhar ela, enviar para os seus amigos, enviar para a pessoa que talvez você lembrou durante a live aí, que deve escutar todo esse conteúdo. Então essa live fica salva para vocês também poderem compartilhar. Lembrando que os nossos cursos, então, estão oficialmente com as inscrições abertas. O curso de Imaginação Ativa e Criativa, o curso Cristo como Paradigma do Ego Individuado e também o nosso curso de extensão presencial em Imaginação Ativa. Sônia, muito obrigado pela tua participação, por você
dividir todo esse conhecimento. Agradecemos também o Jung por todo o conhecimento que ele nos deixou e que, né, tem transformado as nossas vidas, tem transformado a vida de tantos aí que são tocados por essa psicologia tão rica e tão profunda. E para fechar a live, eu quero deixar aqui uma frase que a Bianca trouxe aqui no final, uma frase do Jung, para a gente arrematar com chave de ouro essa live. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sônia. A gente se despede por aqui e esperamos você nos nossos cursos. Até mais. Beijos para todos.